Você é aquele filho que nunca tá certo, que sempre está sendo comparado com os seus irmãos porque os irmãos são mais bonitos, são mais inteligentes, são mais bem-sucedidos. Ou você é aquele irmão que sempre está fazendo as coisas chatas para a família porque os outros são muito ocupados, então sempre sobra para você fazer o que ninguém quer fazer. E mesmo assim você não é elogiado, você não é valorizado por estar sempre disponível. Ao contrário, se fosse o outro irmão, teria feito melhor. Se você se viu nesse cenário aí, você está no grupo do bode expiatório. O que é o bode expiatório? Eu vou explicar já já. É um termo do nosso dicionário de narcisismo, nessa série que eu estou fazendo aí de vídeos sobre termos que a gente usa muito quando fala de narcisismo. E eu vou falar também sobre como surge isso, por que surge esse bode expiatório na família do narcisista e como ajudar essa pessoa que tem uma dificuldade muito grande aí depois de fortalecer a sua autoestima por causa dessa dinâmica complicada aí com o narcisista. Carla Nascimento, psicóloga, mestre em psicologia do desenvolvimento humano, especializada em transtorno narcisista e transtorno borderline. Se você não conhece ainda o meu canal, bem-vindo, bem-vinda. Vamos logo que acabar o vídeo, você pode aí olhar as minhas playlists, que você vai ver muita coisa interessante sobre borderline e narcisismo. E se inscreve, clica no sininho, porque toda semana tem vídeo novo, tá? Vamos lá, vamos falar então sobre o bode expiatório e essa dinâmica complicada com um narcisista. O bode expiatório, ele pode ser um filho, pode ser um colega de trabalho, pode ser um subordinado de um líder que seja narcisista, pode ser o marido ou a esposa do narcisista. O narcisista, ele se estrutura sempre de maneira a não deixar transparecer as suas fragilidades. Então, ele vai fazer de tudo para não parecer que ele, por exemplo, teve um esquecimento ou que ele confundiu uma data, teve uma falha de comunicação e perdeu um compromisso, ou que ele não é tão inteligente assim, que tem alguém que sabe mais que ele de algum determinado assunto. Ele fica furioso, ele fica louco quando ele percebe que ele tem essas inconsistências, essas fragilidades. Por que ele fica tão mal quando ele percebe isso? Porque isso remete ele a um tempo, lá na infância dele, em que ele foi ridicularizado, ele foi humilhado, punido ou ignorado quando ele demonstrava alguma fragilidade, quando ele demonstrava medo, quando ele demonstrava ser espontâneo, não ter vergonha de ser ridículo, quando ele era criança, que é coisas que crianças fazem, que são estabanados, são esquecidos, não tem muita atenção concentrada. Toda vez que aconteciam essas coisas, ele era ridicularizado, punido ou ignorado. Então, quando ele fica adulto, ele meio que promete para ele mesmo que ele nunca mais vai se deixar vivenciar esse tipo de situação novamente. Então, ele vai se fortalecendo, criando uma couraça, como se ele fosse perfeito. E é até estranho, né? Quem não conhece muito o transtorno narcisista acaba olhando assim e falando assim, nossa, mas essa pessoa tá assim, fantasiando, é uma fantasia, né? Que ele se acha melhor que os outros. Não, ele acredita de verdade. O transtorno é isso, é acreditar de verdade que você é o melhor. Comum que sempre que você encontra um narcisista, você encontra por perto o bode expiatório. Você vai notar que tem uma pessoa próxima ali do narcisista que ele tá sempre humilhando, que ele não dá descanso. É o bode expiatório. Ele vai culpar o bode expiatório por tudo que acontece. Ele vai dar tarefas chatas pro bode expiatório. Ele vai insultar, humilhar, desvalorizar. Ele vai tratar como uma pessoa inferior. Aí, o bode expiatório faz esse antagonismo com o narcisista. O bode expiatório, ele lembra o narcisista do seu lado mais vergonhoso. Então, por isso que ele é tão atacado pelo narcisista. É uma forma de bullying mesmo que o narcisista faz.
o narcisista, ele se sente muito ameaçado, muitas vezes por alguém que parece ser melhor que ele em alguma coisa, e aí ele pode transformar essa pessoa num bode expiatório. Isso acontece muito assim, quando uma mãe narcisista, quando o filho dourado dessa mãe narcisista casa. Aí essa mãe, ela pode transformar a nora no bode expiatório. Então ela vai fazendo joguinhos de depreciação, bem assim, não é muito escancarado, mas não dá sossego para essa nora. Tá sempre fazendo ela perceber que ela não é muito especial, que o filho dela é muito especial para ela, que ela tem muita sorte de ter se casado com ele. E que ele não ama assim a ela, né, a esposa, ele ama mais a mãe. Então ela fica fazendo esse contraponto o tempo todo de como ela é mais bonita que a nora, como ela fez muito mais coisas por aquele filho, para ele ter sucesso na vida, sacrifícios. Aí ela vai fazendo isso para que a nora, né, no caso, fique se sentindo assim inferior, humilhada, excluída. O bode expiatório, muitas vezes, é aquele filho que é mais espontâneo, que é mais brincalhão, que é mais livre. E quando o narcisista identifica esse filho, né, ele não suporta ver que essa criança não tem vergonha de ser espontânea, não tem vergonha de errar, de fazer coisas espontâneas de criança. Geralmente, o pai ou a mãe narcisista escolhe o filho do mesmo sexo para ser o bode expiatório, porque ele se projeta, ele se vê como aquela criança interior ferida, que um dia ele foi, né, aquela criança espontânea e que era sempre punida e ridicularizada quando fazia alguma coisa de criança. Então ele, que agora é pai, mãe, ele não consegue sair desse ciclo. Tudo que ele recebeu, ele projeta naquela criança também. Então você não pode, você não deve, você tem que ser certinho, você não pode estar nota baixa, você não pode se sujar, você não pode se machucar, né? Eu já tive relatos de pessoas que quando era criança e se machucava brincando no parquinho, chegava em casa pedindo ajuda para a mãe batia mais ainda porque tinha se machucado. Então são situações em que a criança ela se sente completamente perdida, sem saber o que ela está fazendo de errado, né? Porque ela está simplesmente sendo ela mesma. Ela começa então a entender que ser ela mesma é motivo de ser punido, é motivo de ser ridicularizado. Então ela cresce com ansiedade social, com ansiedade generalizada, fobia, pânico, porque é muito difícil continuar sendo ela mesma sem receber alguma punição, algum tipo de represália. E ela acha que conforme ela vai entrando em outros âmbitos sociais, vai acontecer igual. Então vai desenvolvendo uma grande ansiedade de estar com outras pessoas. É muito cansativo. A gente ouve muito no consultório assim, eu fico muito cansado quando eu tenho que ir num evento social, quando eu tenho que ir numa festa do meu trabalho, quando eu tenho que participar de um trabalho de grupo com meus colegas ou ir numa comemoração. Eu não gosto de gente, né? Mas isso é o quê? Isso é um reflexo, isso é uma consequência de ter ficado muito tempo passando por essas situações com o pai ou com a mãe narcisista. Às vezes, dentro da família, as pessoas que estão em volta, para não chamar atenção para si, silenciam, né? E deixam aquilo meio que acontecendo, porque pelo menos o narcisista não está se virando contra eles. É triste falar isso, mas acontece. E aí aquela criança, aquele filho fica ali meio que sem ninguém para defender ele. Então, se você tá vendo isso acontecendo em alguma família e vê que ninguém tá fazendo muita coisa para ajudar aquela criança, uma coisa que você pode fazer é isso. Na primeira oportunidade, falar que ela é especial, que ela tem muitas qualidades, que ela é uma criança única e que nem sempre ela vai ser bem compreendida, mas ela é muito especial, ela tem muito valor. Isso pode salvar uma vida. E é claro, se você estiver presenciando algum tipo de abuso
maior ali naquela família, é importante denunciar. Os conselhos tutelares existem para isso, para se denunciar qualquer tipo de abuso que esteja acontecendo com crianças, tá? Não deixe isso passar como algo assim, aquilo ali eu não posso me meter. Se você vê que está acontecendo alguma violência, tem que se envolver, sim. Né? É muito difícil essa dinâmica do narcisista com o body que acontece no trabalho, né? É aqueles momentos em que a gente ouve falar de assédio moral, né? Aquela pessoa que está sempre ridicularizando o subordinado, xingando, gritando, humilhando, né? E isso é um narcisista escolhendo um funcionário para ser o bode expiatório. Às vezes escolhe vários, mas às vezes é um só que fica ali, que ele fica na mira daquela pessoa. Aí essa pessoa adoece, muitas vezes tem que sair de licença médica por causa desse assédio. Então isso também é outra situação em que tem que ser alertado. Aí no caso, a área de recursos humanos da empresa tem que ser alertado, o superior desse líder aí tem que ser alertado, dessa pessoa, para que isso não se torne até um prejuízo para a empresa, porque com certeza pode vir um processo aí por assédio moral. Se você vê que num determinado sistema familiar, de trabalho, até religioso, escolar, o que seja, você vê que naquela dinâmica, naquele sistema, tem uma pessoa que está sempre sendo humilhada, ridicularizada, diminuída, agredida, punida por ser quem ela é, então você já sabe que ali tem um narcisista atuando. É parte da realidade dele, ele precisa disso para ele conseguir sobreviver aos momentos em que ele percebe que aquilo está nele. Ele imediatamente ele bloqueia essa percepção e joga isso pro outro. Então ele vai falar do sapato, da roupa do bode expiatório, ele vai falar da letra que escreveu, ele vai falar de qualquer coisa, mas ele vai projetar naquela pessoa algo de negativo para ele se livrar daquele sentimento. Ai, Carla, então eu tenho que entender que isso é uma doença. Sim, você tem que entender que é uma doença, mas tem que colocar limites. Se você está passando por isso no seu trabalho, no seu relacionamento afetivo, você tem que colocar limites. A criança ela não pode, ela não tem condições, ela vai precisar de algum adulto para ajudá-la. Mas se você é adulto e está passando por isso, você tem que colocar limites. Primeiro, entendendo que isso não é você, que isso que falam de você não é você. Segundo, você estabelecendo esses limites, de que você não aceita ser tratado assim, que você é um adulto, que você quer ser tratado com respeito, buscando os recursos que você tiver para denunciar esse comportamento. Enfim, quando a gente é adulto, a gente tem vários caminhos para se afastar, colocar limites e se proteger. A criança é que não consegue se proteger. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, comenta, que eu sempre respondo os comentários. Não esquece também de se inscrever se você não se inscreveu até agora. Até o próximo vídeo.